Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Zoneamento Agroclimático no QGIS, ZAQGIS. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 2 de nosso curso é intitulada Aquisição da Base de Dados do curso Zoneamento Agroclimático no QGIS, ZAQGIS. Nesta videoaula, vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a aquisição da base de dados de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS. Então, com a sua internet conectada e utilizando dentro do seu Google, você irá digitalizar as seguintes palavras: Mundo da Geomática. Posteriormente, você irá clicar sobre o botão Pesquisa Google. Sendo assim, você foi direcionado e o link Mundo da Geomática foi apresentado para você. Sendo assim, vamos clicar sobre o link do portal Mundo da Geomática. Dentro do portal Mundo da Geomática, você irá, neste momento, realizar a aquisição da base de dados de nosso curso. Tá? Então é muito fácil realizar a aquisição da base de dados de nosso curso. Basta você clicar sobre esta imagem intitulada Mundo da Geomática. Então vamos clicar sobre esta imagem intitulada Mundo da Geomática. Você foi direcionado para uma homepage intitulada Base de Dados do canal do YouTube Mundo da Geomática. Sendo assim, iremos neste momento, na parte inferior desta página, procurar pela playlist intitulada Playlist 7, Curso Zoneamento Agroclimático no QGIS, ZAQGIS. Existem duas formas para você fazer a aquisição da base de dados. Um formato em .zip, que é o aconselhável, e um formato em .rar. Eu vou clicar na primeira opção, vou clicar sobre o botão download.zip. Neste momento, estamos realizando a aquisição da base de dados do nosso curso. E esta aquisição ela é intitulada Base de Dados _ZA_QGIS. Esta base de dados ela tem um total de 328 megas. Tudo bem? E após a aquisição desta base de dados, que irá depender, a velocidade da aquisição irá depender da sua internet, após a aquisição dessa base de dados, o professor Alexandre Rosa dará continuidade às etapas metodológicas para a preparação da nossa base de dados dentro do QGIS. Após a aquisição da base de dados de nosso curso, na parte inferior esquerda de nossa tela, vamos clicar sobre o drop-down da opção Base, _dados, _ZA, _QGIS. E na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção Mostrar na pasta. Sendo assim, você foi direcionado para a seção de downloads do seu sistema operacional Windows. Posteriormente, então, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo intitulado Bases, _dados, _ZA, _QGIS.zip. E na janelinha de menu rápido, vamos apontar para a opção 7, -zip, e posteriormente vamos clicar sobre a opção Extrair para
base, underline dados, underline ZA, underline QGIS. Sendo assim, estamos neste momento realizando a extração da nossa base de dados. Posteriormente, vamos clicar então com o botão direito do mouse sobre a nova pasta intitulada base, underline dados, underline ZA, underline QGIS. E na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção copiar. Neste momento, esta base de dados, este diretório, encontra-se na área de transferência do sistema operacional Windows. Então, sendo assim, vamos clicar sobre a unidade C de nosso computador e vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer local desta área branca. E na caixa, na janela de menu rápido, vamos clicar sobre a opção colar. Neste momento, tá, a nossa base de dados está sendo inserida com sucesso dentro da unidade C de nosso computador. E sendo assim, vamos clicar sobre a opção nome duas vezes para que a gente possa ordenar nossa base de dados. Então, observem que neste momento estamos com a nossa nova base de dados intitulada base underline dados underline ZA underline QGIS. Vamos dar um clique duplo sobre a nossa nova base de dados. Observem que nós temos, neste momento, todos os arquivos vetoriais e matriciais necessários para o desenvolvimento do nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS. Sendo assim, vamos fechar o Windows Explorer. Vamos fechar todas as páginas da nossa internet. E vamos, dentro do QGIS, neste momento, realizar a inserção da nossa base de dados, para que na próxima videoaula de nosso curso seja possível a configuração, a formatação da simbologia de todas as camadas matriciais e vetoriais que nós iremos utilizar em nosso curso. Então, sendo assim, vamos neste momento realizar a inserção inicialmente das imagens matriciais. Então, sendo assim, na barra de ferramentas Gerenciar camadas, vamos clicar sobre a segunda ferramenta, cujo nome é Adicionar camada raster. Na caixa de diálogo Gerenciador de fonte de dados barra raster, ou seja, sobre a opção raster, vamos clicar na reticência da opção intitulada Conjunto de dados raster. Ótimo! Sendo assim, vamos, visando facilitar a aquisição da nossa base de dados, vamos clicar sobre a unidade C de nosso computador, vamos dar um clique duplo sobre o diretório base, underline dados, underline ZA, underline QGIS. Então, estamos dentro do nosso diretório base de dados ZA QGIS. Então, sendo assim, o que nos interessa é a adição de imagens matriciais. Então, visando a melhor distinção dessas imagens, vamos clicar sobre esse drop-down, todos os arquivos, e vamos selecionar a opção GeoTIFF, a opção de arquivo intitulada GeoTIFF. Sendo assim, nós fomos apresentados para as nossas imagens matriciais do nosso diretório. Então, você vai manter pressionada a tecla Shift, vai selecionar a primeira imagem titulada DDEF, underline abril, que é a deficiência hídrica para o mês de abril, vai arrastar a barra de rolagem vertical e vai clicar sobre a última imagem titulada Temp, underline 7, ou seja, temperatura média do ar para o mês de setembro. Você selecionou, então, 24 imagens matriciais meteorológicas. Vamos clicar, então, sobre o botão Abrir. Posteriormente, então, basta clicarmos agora uma única vez sobre o botão Adicionar para a adição das 24 imagens matriciais dentro do painel Camada do QGIS. Então, sendo assim, podemos clicar sobre o botão
close para fechar a caixa de diálogo. Sendo assim, vamos minimizar as 24 imagens de uma única só vez, ou seja, vamos clicar sobre esta ferramenta intitulada Fechar Tudo. Vamos, neste momento, ordenar corretamente as imagens de temperatura e, posteriormente, de deficiência. Então, vamos selecionar, manter pressionada a tecla Shift, vamos clicar sobre a primeira camada Temp 7, vamos clicar sobre a última camada de temperatura, que é a Abril. Vamos arrastar posteriormente todo esse grupo de imagem azul para a parte inferior aqui das camadas e vamos ordenar corretamente, de uma maneira bem mais rápida, todas as camadas. Então vamos arrastar Temp Jan para a parte inferior, seguido de Temp Feb, seguido de Temp Abril, seguido de Temp Março. Tá bom? Então ficou janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, desculpa, abril, né? Então janeiro, fevereiro, março, abril. Depois você vai arrastar quem? Maio. Depois você vai arrastar quem? Junho. Depois julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então ficou ordenada corretamente. Então vamos ver os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos selecionar este grupo novamente, mantendo pressionada a tecla Shift, e vamos arrastar todas essas camadas para a primeira posição, porque o ideal é trabalhar com a temperatura primeiro. Ótimo. Então vamos repetir o processo até você ver uma linha pretinha lá para soltar. Ótimo. Vamos agora repetir todos os procedimentos que eu te ensinei para a deficiência hídrica. Então vamos ordenar a deficiência hídrica. Ó. Def _ Jan vai vir para a última posição, seguido de quem? Fev. Depois março, janeiro, fevereiro, março, abril. Então você vai selecionar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro e finalmente dezembro. Então vamos lá então. Então ficou Def, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fantástico! Então todas as 24 imagens matriciais estão ordenadas corretamente. Na próxima videoaula do nosso curso, nós iremos configurar a simbologia de todas essas camadas matriciais. Então, sendo assim, entrando na reta final de nossa videoaula, vamos adicionar então a imagem vetorial que nós iremos utilizar em nosso curso. Então, vamos clicar sobre a primeira ferramenta, da esquerda para a direita, adicionar a camada vetorial. Na caixa de diálogo, gerenciador de fonte de dados /vetor, ou seja, com a opção vetor selecionada, vamos clicar sobre as reticências da opção bases de vetores. Sendo assim, dentro do nosso diretório base dados ZA/QGIS, visando a melhor distinção do nosso arquivo em formato shapefile, no drop-down da opção Todos os arquivos, vamos procurar na letra S de sapo a opção, o arquivo intitulado Shapefile. Então você vai procurar aqui, ó, Shapefiles, ou seja, SHP. Ótimo! Observe que você foi apresentado apenas para os arquivos em formato Shapefile. E qual das camadas nos interessa? São duas camadas: municípios e áreas impróprias, áreas inapropriadas. Então você vai manter a tecla Ctrl selecionada, vai selecionar áreas inapropriadas juntamente com municípios _S. Vamos clicar sobre a opção, o botão abrir, e basta agora darmos um único clique sobre o botão adicionar, que nós iremos adicionar as duas camadas vetoriais. Então vamos lá. Cliquei, então, sobre o botão adicionar e, posteriormente, vamos clicar sobre o botão close. Observe, então, que as duas novas camadas foram adicionadas com sucesso.
Então você vai vir aqui, vai manter a tecla Ctrl selecionada, apertada, e vai selecionar a camada município. Posteriormente, você irá arrastar os dois arquivos vetoriais, as duas camadas, para a primeira posição. Basta você deixar a linha pretinha ficar selecionada antes da primeira imagem de temperatura. Ótimo! Estamos então com as nossas imagens vetoriais adicionadas. Sendo assim, mesmo sabendo que na próxima videoaula de nosso curso nós iremos configurar todas as camadas que iremos utilizar, nós vamos neste momento dar um clique duplo, tá? Olha que interessante, vamos arrastar nossa camada municípios ES para a primeira posição, tudo bem? Ou arrastar áreas impróprias para a segunda. Sendo assim, nós vamos dar um clique duplo agora sobre a camada municípios ES. Na caixa de diálogo propriedades da camada municípios ES barra simbologia, ou seja, com a opção simbologia selecionada, vamos clicar sobre a opção preenchimento simples e no drop-down da opção cor do preenchimento, vamos selecionar preenchimento transparente. E finalmente, vamos clicar sobre o botão aplicar e o botão OK. Sendo assim, é possível agora observar que nós temos 78 municípios sobre o estado do Espírito Santo e as áreas consideradas inapropriadas, que nós iremos configurar a simbologia na próxima videoaula do nosso curso, também para as 24 camadas matriciais. Finalmente, vamos clicar, vamos salvar o nosso projeto para terminarmos a nossa videoaula. Então, vamos apontar para o menu Projeto, vamos clicar sobre a opção Salvar Como. Sendo assim, vamos dar um clique sobre a unidade C de nosso sistema operacional Windows. Posteriormente, vamos dar um clique duplo sobre a nossa base de dados, base_dados, ZA-QGIS. Sendo assim, vamos salvar o nosso projeto com o seguinte nome. Você irá digitalizar em caixa alta ZA_QGIS, ou seja, zoneamento agroclimático _QGIS, aula com A maiúsculo, 02. Por quê? Porque essa é a aula 02 do nosso curso de zoneamento agroclimático. Então ficou ZA_QGIS aula 02. Posteriormente, então, vamos clicar sobre o botão salvar. E, como eu não poderia deixar de passar nesta videoaula e nas demais videoaulas de nosso curso, eu vou bater aquelas famosas 3 palmas para você. Então, vamos lá? 1, 2, 3. E com muito carinho, o professor Alexandre Rosa quer lhe parabenizar por você estar estimulando suas habilidades e competências. Parâmetro MEC de ensino. Realmente você está se tornando um ótimo usuário das geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais. E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal Mundo da Geomática e venha fazer parte da nossa amada família Mundo da Geomática, que já tem milhares de seguidores. E sendo assim, com muito carinho, o professor Alexandre Rosa lhe aguarda na próxima videoaula de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço pela interpretação da aula. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso, Zoneamento Agroclimático no QGIS.